Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar aqui em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 6, quando nós temos as características do julgamento de Deus. Se no capítulo 2, verso 1 ao 5, o Senhor exorta, o Senhor alerta contra os perigos de julgarmos uns aos outros, e o verso 5 nos apresenta o julgamento de Deus, o juízo de Deus. O que nós temos do verso 6 ao 11 é um detalhamento sobre esse julgamento, sobre esse juízo do Senhor, quando os versos eles desenvolvem o final do versículo 5, que fala sobre a revelação do justo juízo de Deus. Quais são as características desse juízo de Deus? Diferente do julgamento do homem, apresentado no verso 1 ao verso 5, quando o homem segue por um caminho ilusório, achando superior uns aos outros, ignorando que muitas vezes ele se envolve com os atos apresentados do capítulo 1, o justo juízo do Senhor, ele olha os homens segundo as suas próprias obras. O verso 6 diz que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Sim, o julgamento do Senhor, ele trata os homens conforme as suas próprias obras, conforme tudo aquilo que ele faz diante do Senhor. Alguém pode imaginar que o pacto das obras ele foi encerrado ali no início das Escrituras, quando Deus tratou com Adão e Eva conforme as suas obras, e que depois há um pacto da graça, e aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão debaixo da graça e não mais debaixo das obras. Quem está em Cristo Jesus também vai ser julgado pelas obras, mas as obras de Cristo que estão sobre nós, de modo que o julgamento continua sendo pelas obras. Nós somos salvos pela graça, porque as obras de Cristo, a obra de Cristo foi aplicada à nossa vida e nós estamos debaixo dessa obra que nos cobre de todo o pecado. Mas se nós chegamos ao Senhor, diante dele, confiados em nossos próprios méritos, em nossas próprias atitudes e não debaixo de Cristo, nós estamos e vamos ser julgados pelas nossas próprias obras. Esse é o retrato de um povo apresentado do verso 1 ao verso 5 do capítulo 2, que se acha superior uns aos outros, que está confiado no seu próprio mérito, na sua própria conduta. Ele vai ter que se deparar nesse dia do juízo, da revelação de Deus, da sua ira, quando ele vai ter que apresentar suas próprias obras, e aí, se ele não está debaixo do pacto da graça, ele está debaixo do pacto das obras. Ele vai ter que ser aprovado pela sua própria conduta, pelo seu próprio comportamento. E veja que diante desse juízo, desse julgamento do Senhor, só existem duas sentenças. Verso 7 e verso 8. Verso 7 diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Não existe um caminho que é um meio termo, mas são duas sentenças para dois caminhos dos mais opostos. A sentença de aprovação para a vida eterna, aos que andam num caminho de perseverar em fazer o bem, não é apenas fazer o bem em algum momento, mas é em todo o tempo fazer o bem. É um caminho de uma pessoa que procura uma vida honrada, uma vida andando totalmente fora de corrupção, incorruptibilidade, uma vida de perfeição. Será esse indivíduo que será aprovado nesse julgamento pelas suas próprias obras. Um indivíduo perfeito, um indivíduo que à luz desse comportamento do verso 1 ao verso 5, que acha que pode julgar as outras pessoas, que está livre da lista de erros do capítulo 1, que ele é perfeito no seu comportamento, ele vai ser aprovado pelo Senhor, ele vai ter a vida eterna, pelo seu próprio mérito. Mas se ele não se encontra nessa realidade, ele tem um outro cenário, uma outra sentença, a ira,
e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. A ira de Deus, que foi descrita no capítulo 1, é derramada para ser vivenciada por toda a eternidade para aqueles que buscam ser aprovados pelas suas próprias obras e não conseguem a perfeição. Paulo apresenta esse tema para que os homens reconheçam o seu estado de pecado, para que eles reconheçam que eles não são perfeitos e temam esse caminho de acharem que podem ser aprovados pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias obras. A olharem a seriedade do juízo de Deus, da sua ira apresentada no capítulo 1, a incoerência de um caminho de superioridade e o perigo de, ao chegar diante do juízo de Deus e buscar ser aprovado pelas suas próprias obras e ter que enfrentar a ira por toda a eternidade, Paulo está como que conduzindo o povo a reconhecer os seus pecados e se arrependerem dos seus pecados, para não confiar nos seus próprios méritos e nas suas próprias obras, para chegar diante desse juízo do Senhor que vai julgar as nossas próprias obras. Os versos 9 e verso 10, eles invertem aquilo que foi dito no verso 7 e 8, que fala, o verso 7 fala sobre a vida eterna e o verso 8 fala sobre o julgamento da ira. Agora nós temos o verso 9 falando sobre a sentença da ira e o verso 10 falando sobre a sentença daqueles que são aprovados. O verso 9 diz: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Agora, de modo muito explícito, ele vai desenvolvendo esse argumento de que judeus e gentios não terão tratamentos diferentes. A tribulação e angústia, o resultado de essa sentença de passar toda a eternidade longe de Deus, ela virá sobre qualquer pessoa, aquele que foi criado no meio eclesiástico, aquele que viveu no meio dos pagãos. Se o ser humano está confiando nas suas próprias obras, ele tem que ser perfeito diante do Senhor, senão ele vai receber o juízo de condenação. Ele será condenado para viver a angústia por toda a eternidade, se ele não for aprovado, se ele não for perfeito diante desse tribunal. Seja judeu, seja grego, seja gentio, ele vai ser condenado por toda a eternidade se ele não tiver perfeição em seus caminhos. Verso 10, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Se ele é perfeito, seja judeu ou grego, se ele é perfeito diante do justo juiz, se ele viver uma vida perfeita diante do justo juiz, ele vai receber glória, ele vai receber honra, ele vai ser aprovado e pelo seu próprio mérito ele vai conseguir ter a vida eterna. O verso 11 conclui: porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele está defendendo esse ponto e é um aspecto que ele vai voltar a isso, ele vai enfatizar isso ao longo de toda a carta, de que os judeus não serão tratados de modo diferente dos gentios. Os gentios devem reconhecer que são pecadores e os judeus devem reconhecer que também são pecadores. Devem reconhecer que diante do tribunal do Senhor eles não terão um tratamento diferenciado. Paulo chama todos os seus leitores, os seus ouvintes, a entenderem a gravidade de chegar diante de Deus confiando nos seus próprios méritos. Pelos méritos, ou é perfeito e tem a vida eterna, ou é imperfeito e tem condenação eterna. Esse ensino tem um propósito muito claro, de que todos nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e nós estamos distantes da perfeição do Senhor. Devemos nos colocar diante dele, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa dependência dele, de chegarmos diante desse justo juízo, deste tribunal santo, e reconhecendo que somente por meio de Cristo, em Cristo, que nós podemos ser aprovados e ter paz e vida eterna na presença do Senhor. Somente pelos méritos de Cristo é que nós podemos ser aprovados diante desse tribunal.
nenhuma confiança em nossas próprias obras pode nos assegurar, nos garantir sermos aprovados diante do Senhor. Somente em Cristo nós temos paz e nós temos vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que nos esclarece, ó Deus, quem é o Senhor, como é o Teu tribunal, o Teu julgamento, que nós somos. Porque assim, ó Deus, o nosso coração é educado a perceber a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, a nossa dependência de Ti, Senhor. Nos ajuda, Deus, a não nos esquecermos dessa verdade, de como somos dependentes e como nós devemos ser agradecidos por tão grande obra de salvação. Isso nós oramos, em nome de Cristo. Amém.